Olá, muito boa noite para você. Hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, você fica com as informações relevantes aqui do nosso estado e também tudo o que acontece na Assembleia Legislativa da Bahia. Seja muito bem-vindo, você que está aqui em Salvador, na capital ou na região metropolitana, aí no sudoeste da Bahia. Olá, o pessoal de Vitória da Conquista, das cidades vizinhas. Aí o nosso jornal é transmitido pela TV UESB, nossa grande parceira aqui da Rede Alba de Comunicação. Fique com a gente porque hoje tem muito assunto por aqui, viu? Para começar, se você está preocupado, está procurando emprego, atenção, porque a gente vai receber aqui no nosso estúdio Marcelo Gavião, ele que é superintendente da Rede Cine Bahia, o serviço de intermediação de mão de obra aqui do estado. Vamos falar sobre oportunidades de trabalho, sobre qualificação e muito mais. Vamos aos destaques da edição de hoje. A audiência pública realizada em Jequié debate ações voltadas para as vítimas das chuvas que atingiram a região no final do ano passado. Toda rachada, toda suja de lama, aquela lama fedendo. Por falar em chuvas, você sabe quando os seguros de carro são obrigados a cobrir danos provocados por alagamentos? No Momento do Esporte tem os jogos do Campeonato Baiano e a derrota do Bahia para o Fortaleza pelo Nordestão. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro de Basquete e mostrar como foi a preparação dos árbitros que atuaram na etapa regional realizada aqui em Salvador. E ainda terrorismo nutricional. Especialistas alertam para os riscos de dietas que excluem o prazer da alimentação. Será que o pão de cada dia é mesmo tão prejudicial assim? Que a busca por uma alimentação perfeita, sem a orientação de um especialista, pode causar problemas na saúde do corpo e na saúde mental. Boa noite. A Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano aqui da Assembleia Legislativa da Bahia se reuniu em Jequié para discutir os impactos das chuvas ocorridas no final de 2021 na cidade e também ouvir a população atingida pelas enchentes no Médio Rio de Contas. Vamos ver como foi essa reunião. Essa foi a primeira audiência realizada pela ALBA de forma totalmente presencial desde o início da pandemia da Covid-19. No Centro de Cultura ACM, em Jequié, moradores e representantes do poder público dialogaram sobre soluções para as vítimas da chuva que atingiu a região no final do ano passado. Quem presidiu a audiência foi a deputada estadual e também engenheira civil Maria del Carmen, do PT. Ela sinalizou que as cidades brasileiras não têm tradição em planejamento urbano. A habitação continua ocupando espaços que não deveria. O poder público não faz o seu papel também de fiscalizar, de acompanhar, de impedir, inclusive, que às vezes toda uma vida, o trabalho de uma vida é levado numa noite ou em algumas horas de chuvas intensas, onde as famílias perdem tudo. Dona Adalgisa, de 65 anos, viu a casa onde mora ser rapidamente atingida pelo temporal, mas contou com a ajuda imediata dos vizinhos e dos bombeiros. Ela conseguiu recuperar tudo que estava dentro da moradia, menos a casa, que está totalmente comprometida. Toda rachada, toda suja de lama, aquela lama fedendo, que até o banheiro cedeu, que até hoje o ralo do banheiro sai aquele fedor de lama. Eu não estou usando o banheiro para tomar banho. De dezembro, quando ocorreram as chuvas, até agora, a Prefeitura de Jequié já mapeou 45 pontos no perímetro urbano com consequências do alagamento. E os impactos atingiram também a zona rural, onde ainda existem comunidades isoladas. Segundo essa assistente social da Prefeitura de Jequié, 5.000 famílias, cerca de 22.000 pessoas do município e microrregião já foram atendidas pelo órgão, mas são necessários mais recursos para continuar ajudando as vítimas. Quanto à construção e melhorias, vai precisar de ajuda do governo federal, do governo do estado. Então, o Jequié não teve, a chuva foi muito democrática. Não atingiu só as áreas periféricas, atingiu também condomínios de classe média. E pelo teto de renda, muitas pessoas vão ficar fora.
Outro tanto também não está com o cadastro único atualizado. Outros saíram das suas áreas para buscar abrigo na casa de amigo, na casa de outras pessoas. Por mais que a gente tente localizar, leva-se um tempo para localizar, mas não é o mesmo tempo que dá pelos programas federais e estaduais para a gente cadastrar todo mundo. Nós estamos buscando recursos, porque a gente precisa dos recursos, né? Nós já temos várias visitas técnicas, né, dos engenheiros, onde sabemos de as casas que estão com prioridade, né? Existem várias casas que foram totalmente destruídas e várias casas que foram parcialmente destruídas. Mas para que a gente possa atender essas demandas, a gente precisa dos recursos. Conhecida como Cidade Sol, Jequié não costuma registrar fortes chuvas. Os últimos temporais por aqui tinham sido na década de 80. Com as ocorrências do final de 2021, mais de 100 casas foram totalmente destruídas e mais de 500 afetadas. A maioria construída nas proximidades do médio Rio de Contas e em locais onde antes eram lagoas. A casa da comerciante Luzinete caiu em cima do filho dela. Eu precisei sair da casa e ir para uma casa de aluguel social. Até hoje, nem um centavo a dona da casa, recebeu. Meu filho continua sentindo dores na coluna, não consegui marcar um médico de coluna para ele. E a situação está difícil mesmo. Porque a solidariedade vai acabar, as doações de cesta básica vai acabar, o aluguel social vai acabar, e quando acabar, vão para onde essas famílias? Importantíssimo, né, ser realizada audiências como essa, que dá visibilidade maior ao problema, que ouve a comunidade. Parabéns aí pela iniciativa, a deputada Maria Del Carmen, tratando dessa questão de chuva. Inclusive, hoje a gente volta a falar nesse assunto, porque a chuva voltou a cair em vários bairros de Salvador, uma situação que é típica, né, do nosso verão baiano e que às vezes traz precipitações em grandes quantidades em curto período de tempo. E é aí que traz problema em tudo quanto é área, viu? Acaba provocando alagamentos e nesses dias, se você tiver, por exemplo, o seu carro danificado, o que fazer? Já sabe? Não hesite em acionar o seguro. Caso possua uma apólice, a gente vai tirar uma dúvida agora sobre essa questão, acompanhando mais detalhes na matéria de Ila Saveira. Você vai saber quando as seguradoras são obrigadas, então, a pagar a indenização integral por estragos deste tipo no seu veículo. Confira aí. Foi um susto. Do trabalho, Matheus viu a rua em que seu carro estava estacionado alagar. Era uma rua que era uma ladeira subindo e uma ladeira descendo. Eu estacionei mais ou menos no meio das duas ladeiras. Choveu bastante, e aí como choveu bastante, a rua alagou. E aí formou uma espécie de rio no meio da rua. No meio daquela água toda, o carro já estava com metade do carro dentro cheio de água, né? Depois da enchente, entrou água e veio o prejuízo. O carro de Matheus teve perda total. Em situações como essa, esse especialista explica que existe cobertura para fenômenos naturais, mas faz um alerta caso você esteja dentro do veículo. Essa questão da cobertura para fenômenos da natureza, que chamam, né? Ou seja, chuva forte, você vai ter cobertura se você não levou o seu veículo ao risco. Mas se você levou o seu veículo ao risco, como você ir para a beira de uma praia, aí você levou para aquilo ali, a companhia identifica que você agravou o risco, ela não vai querer cobrir. A Superintendência de Seguros Privados determina que se a soma do estrago for mais que a metade do valor do seguro, ou seja, por volta dos 75%, o dono do carro deve receber a indenização integral. Caso não atinja inicialmente o valor de 75% do veículo, mas ela entende que esse veículo vai ficar comprometido na sua segurança, aí ela pode dar também uma perda parcial ou progressiva, uma perda total progressiva. Ela vai pagar, mesmo não atingindo 75% do valor do bem, mas ela paga. Atualmente, no país, esse valor é depositado em até 10 dias úteis na conta do cliente da seguradora. Foi o que aconteceu com Matheus. Em menos de uma semana, ele recebeu a indenização integral do valor do veículo. Aí eu liguei pro seguro, tá? Foi o tempo do guincho chegar, o guincho levou meu carro, ele me deu uma carona até em casa, resolveu todos os trâmites. E aí foi bem rápido, em menos de uma semana eu já estava com dinheiro na conta. Existe diferença entre as apólices. A cobertura compreensiva é a mais abrangente. Existe também a cobertura de colisão, incêndio e roubo.
A apólice de terceiro, que é de responsabilidade civil, se trata de danos materiais e morais a terceiros. E a cobertura de acidentes pessoais de passageiros, APP, é para a vida dos segurados dentro do veículo. André é proprietário de uma oficina mecânica aqui de Salvador. Ele explica que nem sempre pega veículos que tiveram problemas por conta da chuva, porque são situações que comprometem diversos equipamentos do automóvel. No caso de um alagamento, a parte elétrica é muito comprometida. Hoje os carros têm muitas centrais eletrônicas, muitos componentes eletrônicos, que com a água podem ser danificados. E dependendo de como você passe na água, dependendo da altura da água, pode danificar até o motor, aspirando água, né? Anotou as dicas? Na hora do sufoco, o melhor é manter a calma e pensar primeiro em proteger a vida. Porque o carro, se tiver com seguro, você terá outro pouco tempo depois. E antes disso tudo acontecer, fazer, né, o seguro do veículo. Eu já passei por uma situação parecida com essa, também relacionada à água de chuva, e é bem complicado. O dinheiro entrar na conta assim, mas o desgaste é tão grande, né, gente? E outra coisa, se você chegou agora na nossa programação, pegou essa matéria no final, fique sabendo que nosso jornal está sendo exibido também pelo YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no YouTube, coloca TV Alba, se inscreve, acompanha toda a nossa programação, inclusive todo esse conteúdo do nosso jornal na íntegra, disponível para você. Vamos mudar de assunto um pouquinho, falar agora de emprego. Minha gente, se conseguir um emprego antes da pandemia, já estava difícil. Com a crise instalada pela situação de saúde, ficou ainda pior, não é verdade? Se você aí do outro lado está procurando uma vaga, é hora de ficar atento, porque a gente vai falar sobre esse assunto hoje. E quem está aqui com a gente para acender aí essa luz e trazer uma boa oportunidade é o Marcelo, que está aqui com a gente. Ele que faz parte da superintendência lá da Rede Cine Bahia. Vai tirar todas as dúvidas. Vocês que estão em casa acompanhando, podem também, através da rede social, interagir, mandar perguntas, deixar aí seu questionamento, que pode ser fruto, inclusive, de uma matéria para a gente trazer esclarecimento sobre esse assunto. Marcelo, uma das coisas que chamou a atenção da nossa produção, e por isso também o convite, nessa questão da pandemia, da oferta de vagas, quando a gente fala de vaga e qualificação, onde é que está o X da questão? O problema qualificação ainda é uma realidade hoje? E qual é o público que precisa mais se qualificar para ter mais chances nesse mercado de trabalho? Uma satisfação poder participar aqui e conversar sobre esse assunto. Oportunidade para a gente poder esclarecer várias questões. Uma é essa. Há um mito que fala para o trabalhador que se ele se qualificar, ele vai conseguir a vaga de emprego. Não é verdade. Não é verdade isso. Tem vagas que a gente não consegue preencher porque não tem qualificação? Tem. Acontece muito isso. Recentemente a gente pegou para intermediar aqui no Cine Bahia uma vaga que a função exigia a pessoa mergulhar porque ele precisava fazer um reparo do casco do navio. Específico. Então ele tinha que ter a técnica para poder fazer o reparo, mas tinha que ter técnica de mergulho. Eu não consegui profissional na Bahia qualificado. A empresa teve que mandar buscar fora do estado. Acontece, mas é muito localizado. O problema do desemprego não está na qualificação, está na falta de oportunidade. O número de vagas é pequeno. É muito trabalhador tentando ingressar no mercado de trabalho e uma parcela assim ainda pequena de vagas. Então, tem os dois problemas? Tem, mas não é verdade, porque senão a gente acaba condenando o trabalhador. Aí o trabalhador está desempregado, ele fica achando que a culpa é dele, porque não se qualificou, porque não se preparou. É óbvio que a qualificação é importante. Antigamente as pessoas elas estudavam, entravam no mercado de trabalho e não saíam mais, né? Hoje não é mais assim. Então qualificação é um ato contínuo. Você entrou no mercado de trabalho, você precisa estar sempre se qualificando, ainda mais agora com esse elemento da tecnologia, todo dia uma plataforma nova, um aplicativo novo, que exige do trabalhador de fato estar se atualizando ali. Verdade. Outra dúvida que a gente chamou nossa atenção, a gente tem aqui no nosso programa, inclusive, um quadro que divulga, né, as vagas de emprego, de trabalho aqui na nossa programação. E a gente percebeu que algumas vagas específicas, elas demoram bastante, inclusive, de preencher, repete aquela vaga. Tem áreas que têm mais oportunidade e faltam profissionais para áreas específicas. Quais seriam essas áreas? Tem vagas que às vezes as pessoas elas acham que é da mesma empresa. Como é que a gente faz no Cine Bahia? A gente expõe a vaga, mas não expõe qual que é a empresa. Então, às vezes acontece ali a pessoa ver que está no quadro 5 vagas, ela acha que é da mesma empresa, porque repetiu. Não repetiu, às vezes é de uma outra empresa. E o quantitativo de vagas que a gente apresenta, que a gente manda para a imprensa, não necessariamente é o quantitativo que a gente conseguiu captar.
Porque tem também toda uma gestão ali. Pense, desemprego lá em cima, se eu pegar de uma empresa 100 vagas para intermediar e divulgar para a imprensa que tem aquelas 100 vagas, vai dar 1.000 trabalhadores lá naquilo. Então a gente anuncia quantitativos menores, vai atendendo os trabalhadores e vai replicando a emissão. Até para organizar a logística de vocês no atendimento desse público. Então tem isso. Isso significa dizer que a gente não repete vagas? Não, às vezes repete, porque às vezes a empresa está com um nível de exigência tão grande que é mais difícil a gente poder contemplar. Em regra, a empresa pede 6 meses de experiência, mas às vezes a empresa ela pede 1 ano, 1 ano e meio. Não tem uma legislação que a impeça de fazer isso. Então ela vai estabelecendo ali critérios que pode deixar a vaga mais fácil de ser preenchida ou não. Agora, Marcelo, nesse quesito qualificação, a gente viu que vocês também oferecem cursos, né? Como é que funciona se quem está acompanhando aqui a nossa programação quer se inscrever numa vaga, fazer um curso de qualificação oferecido pelo próprio Cine? O governo do estado da Bahia tem feito um investimento grande em qualificação profissional. Já vinha assim antes da pandemia e agora resolveu acelerar. Nós agora, por exemplo, na Secretaria do Trabalho, estamos finalizando uma licitação para contratar 20 milhões de reais em cursos de qualificação. Serão 900 turmas de qualificação profissional para atender todas as cidades do estado da Bahia. Nós montamos um plano em que toda cidade, por menor que seja a cidade, ela vai receber pelo menos uma turma de qualificação profissional. É um investimento grande, mas é um investimento ainda insuficiente. No Cine Bahia, o que a gente fez? Nós tínhamos uma modalidade de curso de qualificação que atendia o trabalhador quando ele vai no Cine. O trabalhador às vezes acha que o Cine é só intermediação de mão de obra. Não, não é. Tem um serviço muito completo no Cine Bahia. Tem atendimento psicológico, tem orientação para o trabalho. Tinha uma estrutura de qualificação profissional. O trabalhador vai no Cine, não tem a vaga de emprego que estava disponível para ele, a gente oferece para ele treinamentos e cursos rápidos. Ótimo, que aí abre um leque, né? O que é que nós fizemos? Nós aproveitamos a pandemia e transformamos isso em modalidade de qualificação online. Então, o trabalhador é o seguinte, a cada 6 meses, a cada 15 dias, nós disponibilizamos 600 vagas de qualificação profissional para os trabalhadores. Português, informática, libras, atendimento ao público, é uma variedade de tipos de qualificação para poder o seguinte, enriquecer o currículo do trabalhador. Quanto mais informação tiver no currículo dele, quanto mais curso, maior a chance dele de ingressar ou reingressar no mercado de trabalho. Para finalizar, só para atualizar o pessoal de casa, o atendimento já está presencial, tem que agendar, como é que funciona? Pelo interior do estado está sendo agendado pelo Saque Digital. Em Salvador, nós fizemos uma mudança agora recente, né? Pela manhã. A pessoa vai na unidade central do Cine Bahia, nós atendemos por ordem de chegada. Na parte da tarde, a gente atende ainda pelo agendamento a partir do Saque Digital. Joia, quero te agradecer, tá? Sua disponibilidade aqui com a gente, trazendo aí todos esses esclarecimentos de dúvidas. Você que está em casa, que ficou com alguma questão a ser resolvida, manda no nosso Instagram, @TVAlba, a sua pergunta, que será um prazer a gente fazer uma matéria especial falando, né, de emprego e de oportunidades. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado a vocês, sempre à disposição. Gente, você que está em casa agora, quero te convidar a vir comigo, porque aqui a informação não para. A gente falou de emprego, agora a gente vai falar um pouquinho de saúde, de pandemia. Quero atualizar vocês, olha, com os dados que a gente tem aqui do site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Dados, inclusive, atualizados. A cada 15 minutos, esse site traz aí números atuais da nossa pandemia, como é que estão aí as vacinações, a ocupação de enfermaria. Vamos começar aqui com a enfermaria adulta, olha, total de 764 leitos. Atualmente, a gente tem 301 leitos ocupados, o que representa aqui 39% de ocupação. Ainda bem, a gente está vendo aqui esses números, olha, todos bem reduzidos, já começando a semana com uma boa notícia. Enfermaria pediátrica, total 90 leitos, 53 ocupados nesse momento, que está refletindo aqui 59% de ocupação em média. UTI adulto, 605 leitos é o total, 350 leitos ocupados neste momento, o que traz para a gente uma taxa de 58% de ocupação. A gente passou aqui semanas, né, com taxa aí 80%, 70%. Agora a gente já começa a semana com um número bem abaixo, trazendo aí sim esse platô e esse número de queda, o que vai refletir, como a gente falou aí, na geração de emprego, na movimentação da economia e boas notícias para a gente ter aí nessa semana. Para finalizar, a única coisa que está preocupando ainda é a UTI pediátrica. A gente tem 44 leitos disponíveis, ainda hoje 41 leitos ocupados, a taxa está alta sim, 93% de ocupação. A oportunidade aqui para reforçar, né, os pais levarem os filhos para vacina,
vacina, ficarem de olho, né? Evitar qualquer tipo de aglomeração, se vai para a escola, né? Utilizar máscara, álcool gel, estimular aquela higienização das mãos, também das vias aéreas, para que a gente consiga também reduzir essa porcentagem. Agora, a gente vai para um breve intervalo. Quero convidar você a continuar com a gente. A gente tem já o nosso Momento do Esporte com meu colega Leonardo Costa, atualizando você dos dados aí do final de semana, né? Como é que foram as partidas. Tem também um pouco de informação sobre o treinamento dos árbitros, né? Para esse campeonato que tivemos aí de basquete. E também tem uma notícia falando sobre o grande vilão agora da alimentação. Será que o pão é vilão, minha gente? A gente volta já trazendo estas e outras notícias para você. Muito bem, estamos de volta. Vamos direto ao nosso Momento do Esporte? Roda a vinheta. Já estou aqui com o Leonardo Costa para trazer para você que está em casa as informações desse universo esportivo. Tem basquete, tem futebol. Quero saber como é que está o Campeonato Baiano, Nordestão. É isso que você traz para a gente, Léo? É isso mesmo, Milena. Boa noite, Beleza? minha parceira. Né? A gente tem basquete, tem Baianão, tem Nordestão e ainda Sim. a gente fala também das seleções aí que ia ter o jogo aqui em Salvador, Tô mas sabendo, daqui a pouco já tô triste, é eu verdade. completo essa informação, viu? Infelizmente, né? O Campeonato de Basquete Sub-18 Regional Nordeste acabou ontem e no masculino quem ficou com a taça foi Pernambuco. Em segundo, Rio Grande do Norte. A Bahia ficou no terceiro lugar no pódio. Já no feminino, no terceiro lugar, Paraíba. O segundo, Alagoas, e o primeiríssimo lugar para as meninas de Pernambuco. Parabéns aí, meninas e meninos. E os árbitros que apitaram esse campeonato passaram por uma qualificação. Afinal, para uma boa partida de qualquer competição, é necessário ter a escala de arbitragem bem definida e com um bom padrão de experiência. Vamos ver como foi esse curso. É ao som do apito do árbitro que a partida é iniciada. E em vez de bola rolando, como nos gramados de futebol, nas quadras de basquete, a bola laranja voa. Aqui dentro, o protagonismo é dos atletas. Mas além das duas equipes que merecem destaque, existe uma terceira. E sem ela, nenhum jogo seria possível, a de arbitragem. E muitos deles estiveram reunidos aqui em Salvador, durante o Campeonato Brasileiro de Basquete, etapa Nordeste, para aprimoramento da profissão através de um curso com a atualização das regras internacionais. O coordenador-geral de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquete e há 30 anos na profissão, Hinaldo Souza, ressaltou os prós e contras da carreira. A gente se preocupa muito em que o árbitro esteja muito bem preparado fisicamente, que ele estude, que ele acompanhe tudo que é de atual hoje da Federação Internacional de Basquete. Enfim, ele tem que hoje deixar de ser bico, né? Hoje ele tem que a gente está tentando transformar o árbitro num profissional, um cara bem preparado psicologicamente, um cara bem preparado fisicamente, né? E na turma de árbitros tem mulheres também, viu? E como a grande maioria, antes de apitar as partidas, a Dini, por exemplo, foi jogadora de basquete por 25 anos, mas há 5 ocupa a posição de coordenadora de arbitragem da Federação Baiana de Basquete. Vem tentando colocar outras, temos algumas que também já pararam, né? Motivos pessoais, mas é muito importante a arbitragem feminina, porque a Bahia tem sediado competições nacionais, né? Já tivemos um circuito de 3x3, né? E agora trazendo um basquete tradicional, uma competição nacional, a nível nacional, entendeu? É muito importante para a Bahia. Bacana, né? Preparação física e mental. Agora, vamos aos gols da 6ª rodada do Campeonato Baiano. Veja aí os lances de Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira, e Jacuipense e Vitória da Conquista. Roda aí. Barcelona de Ilhéus e Bahia de Feira empataram em 1-1 neste domingo. O jogo foi na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, mas teve o time de Ilhéus como mandante. Os gols ficaram para o segundo tempo. A Onça Pintada saiu na frente do placar aos 8 minutos com Almir. Na reta final, aos 40, Deon acertou um chutaço de fora da área para furar o bloqueio da melhor defesa do campeonato e deixar tudo igual.
Quem vai parar o Jacuipense? O Leão do Cisal segue indomável no Campeonato Baiano e a vítima da vez foi o Vitória da Conquista. No Barradão, os Grenais não tiveram piedade e bateram o bode por 3-1 na tarde de sábado. Henrique Jean e Thiago Santana contramarcaram para o mandante, enquanto Jonas descontou. E agora é hora da gente ver como está a tabela de classificação aí do Baianão 2022. Na liderança, isolada ali com 18 pontos, a gente tem Jacuipense. Aqui, Vitória está no G4, mas apenas com 8 pontos. O Bahia, em 6º lugar, apenas com 6 pontos. E na lanterninha temos Juazeirense e Vitória da Conquista. A Vitória da Conquista, em todos esses jogos, só tem 1 ponto. E ainda falando de futebol, o Bahia perdeu para o Fortaleza na 5ª rodada da Copa do Nordeste. Veja os principais lances da partida. O primeiro tempo foi só do Fortaleza, que abriu o placar logo aos 3 minutos com Silvio Romero e ampliou aos 29 com Moisés. O Bahia, por sua vez, não conseguiu jogar na etapa. Foi neutralizado pelo rival, mostrou muita dificuldade e quase não criou. Melhorou no início do segundo tempo e reagiu logo no primeiro minuto com Rodalega. Mas, de novo, viu o adversário levar mais perigo ao gol. No fim, De Pietri fez mais um e decretou o 3-1. E com esse resultado, o Bahia fica na 4ª posição do grupo B do Nordestão, com apenas 7 pontos somados. É a mesma quantidade de pontos do Altos, do Floresta e do Souza, que aparecem logo atrás na tabela, mas que ainda jogam nesta rodada. Ou seja, em breve o tricolor baiano pode ocupar a vice-lanterna do torneio. Se cuida, viu, Bahia? E uma última notícia do futebol. O jogo entre Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que aconteceria aqui em Salvador, foi cancelado por conta do limite de público na Arena Fonte Nova. O governador Rui Costa afirmou que não faria concessão à seleção brasileira e que permanece válida a medida que reduz a quantidade de pessoas em eventos na Bahia por conta da Covid-19. E eu vou indo. Amanhã eu volto com mais notícias esportivas aqui no Alba Notícias. Manda aquela contribuição para o nosso Instagram, @TVAlba. Toca daí, Milena. Valeu, Léo. Muito obrigada pelas informações. Você ficou aí atualizado, né? Campeonato Baiano, Nordestão, basquete, muitas novidades. Amanhã tem mais, tá? Vamos falar agora sobre as vagas, as oportunidades abertas. Léo, seguem até o dia 15 de março as inscrições para o Festival Internacional de Artistas de Rua aqui da Bahia. O evento será realizado do dia 20 até o dia 22 de maio na Fábrica Cultural do Mercado Iaô. Fica ali no bairro da Ribeira, em Salvador. Você quer saber mais detalhes? Vamos lá para o nosso Giro de Notícias, direto da redação. Oi, Milena. Podem ser incluídos nas atrações do festival espetáculos de música, mímica, dança e teatro, entre outras artes. Os interessados devem realizar as inscrições nesse site que aparece aqui na tela. E agora uma notícia que causa muita preocupação. Pelo 3º ano consecutivo, a Bahia é considerada o estado brasileiro com mais mortes violentas. Os dados fazem parte do mapa da violência, índice que mede a quantidade de mortes violentas por ano em território nacional. Aqui no estado, mais de 5.000 mortes ocorridas em 2021 foram consideradas violentas, o que manteve o estado nesta triste liderança. A segunda posição ficou com o estado do Rio de Janeiro, com 3.400 casos, seguido de Pernambuco, com 3.370 casos. E vamos falar agora de uma dúvida de muitas pessoas sobre o período festivo do Carnaval. De acordo com o decreto do estado, as festas de rua seguem proibidas até o dia 2 de março. A medida vale para todo o território baiano. O objetivo é evitar qualquer tipo de aglomeração e o descumprimento dos protocolos sanitários estabelecidos contra a Covid-19. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Karina, pelas informações. Inclusive, algumas festas que aconteceram este final de semana foram alvos de críticas, mas festas seguindo o protocolo determinado pelo decreto do governador, com limitação de até 1.500 pessoas e também com todos aqueles protocolos sanitários sendo obedecidos. Inclusive, a exigência do cartão de vacinação na entrada. Inclusive, você que está acompanhando a nossa programação pode fazer denúncias, tá? Se você vai para algum evento, alguma festa que não estão seguindo os protocolos, basta você ligar, denunciar e fazer a sua parte. Vamos mudar de assunto? Olha só, já teve a fase do ovo, né?
do chocolate, do café. Agora chegou a vez do pão se tornar o vilão das dietas. Tudo bem que é preciso cautela aí no consumo de alimentos mais calóricos e o pão tem um pouquinho de parcela nessas calorias, né? Porém, excluir totalmente o prazer da alimentação também pode ser prejudicial, minha gente. Olha, vamos equilibrar, né? Os especialistas alertam para os cuidados com o terrorismo nutricional. Excelente explicação. Vamos entender mais na matéria de Karina Araújo. Café da manhã com pão e geleia. Pode ser também o bom e velho pão com ovo ou pão com queijo. O nosso pãozinho de cada dia sempre esteve presente nas refeições dos brasileiros. Mas nos últimos tempos, coitado, passou de preferência para vilão nacional. E a culpa? A culpa é do terrorismo nutricional feito em torno de alguns alimentos. Essa questão da indústria alimentícia, né, querer que as pessoas sigam um padrão, né, um padrão de corpo, um padrão de saúde, um padrão de beleza, e com isso as pessoas fazem tudo a todo custo para poder conseguir chegar nesse padrão. Então as pessoas fazem exercício extenuante, as pessoas fazem uma alimentação muito restrita, as pessoas se utilizam de suplementos ou de remédios para poder conseguir chegar nesse padrão. Maiana informa que o pão nosso de cada dia não é um vilão. Comer pão não faz mal. A questão toda é como você vai comer esse pão, a quantidade que você vai comer nele e também o que você precisa de necessidade da sua vida. Então ele não vai causar nenhum tipo de problema, ele não vai ser o vilão da sua vida, a não ser que você seja celíaco. Colocar o pão junto com algum tipo de proteína e também algum tipo de salada ajuda para fazer com que esse consumo seja feito para todas as pessoas, né? Agora é a vez do pão, mas já teve também o momento do café, do chocolate, do ovo. Todos já foram considerados em algum momento como vilões da dieta. O fato é que a busca por uma alimentação perfeita, sem a orientação de um especialista, pode causar problemas na saúde do corpo e na saúde mental. Se toda a minha alimentação eu como algo que é considerado aí errado, não saudável, né? Então isso começa a me trazer pode trazer para as pessoas inclusive uma ideia de fracasso, né? Então, eu não sei me alimentar bem, ou eu nunca vou conseguir emagrecer, como algumas pessoas acreditam. E isso pode começar a trazer um aumento do peso, de fato. Cada vez mais presente no dia a dia como verdade alimentar, o terrorismo nutricional tem gerado um comportamento conhecido como ortorexia. Já ouviu falar? É uma condição clínica que tem sido estudada, no sentido de que as pessoas buscam, em excesso, comer alimentos saudáveis. Então, existe um isolamento maior, então eu não como na rua, eu não como numa situação social, num almoço, né, em família, ou uma reunião com amigos, eu levo a minha marmita. Um modismo alimentar também em alta nas dietas é a alimentação sem glúten, sem lactose e muitas vezes sem orientação. A Nutri Maiana lembra que o princípio para comer bem continua o mesmo de sempre: colocar comida de verdade no prato. Se você souber e conseguir consumir a quantidade que você precisa, você pode comer um pouco de cada. Então não precisa necessariamente cortar um alimento, mas organizar ele dentro da sua alimentação para que ele consiga fazer o benefício dele. Exatamente, boas dicas aí da nutricionista, né? Essa receita de sempre mesmo, um equilíbrio e comer aquilo que vem da terra, gente. Os alimentos mais saudáveis são aqueles, né? Os menos industrializados. Agora, no quesito pão, como disse o pessoal aqui do estúdio, tem que ter equilíbrio, né? Tem gente que quer comer 6 pães e botar o pobre do pãozinho como culpado. 6 pães é muito, faça esse equilíbrio aí nas contas. E uma dica que o nutricionista que eu frequento sempre me dá: quer comer o pão? Acrescente ali a proteína, né? Aí você pode colocar o queijo, pode colocar o ovo, a pasta de amendoim, que ele vai deixar de ser tão vilão assim, tá bom? O Alba Notícias de hoje fica por aqui. Você sabe que pode rever essa edição, né? Na íntegra, inclusive. Basta acessar o nosso canal no YouTube, TV Alba. Vai lá e já se inscreve, tá? Pode assistir também a reprise do nosso AN todos os dias, às 7 da manhã, aqui mesmo na TV. E você ainda pode acompanhar toda a nossa programação também nas redes sociais. Tem nossas páginas no Facebook e Instagram ou ainda pelo site oficial da Assembleia, al.ba.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tenha um excelente começo de semana, um bom descanso. A gente se encontra amanhã, tá? Tchau, tchau.